Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu vos saúdo nesta manhã de sábado com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma manhã abençoada na presença do Senhor. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, regozijemos por este dia. Eu trago uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Você que se encontra aflito, desanimado, entristecido. Eu quero dizer que o Senhor marcou encontro contigo nesta manhã e Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Hoje é o nosso quinto e último dia da série de ministrações Mulheres segundo o Coração de Deus. E hoje nós estamos aprendendo com a vida de Abigail, uma mulher pacificadora, uma mulher sábia e prudente, que agiu com sabedoria de maneira a evitar que uma tragédia acontecesse. Eu te convido a juntos meditarmos na história de vida desta mulher admirável, desta mulher notável, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23 e 24, diz a palavra do Senhor: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Glória seja dada ao nome do Senhor, por esta palavra maravilhosa, por esta palavra edificante. A palavra do Senhor fala aqui acerca da atitude de Abigail ao se dirigir a Davi. Diz a palavra do Senhor que quando Abigail tomou conhecimento que Davi vinha para destruir toda a casa de Nabal, ela correu apressadamente, levou todo o alimento que ela lhe possuía e foi ao encontro de Davi. E ela lhe reconheceu a atitude de tolice do seu esposo ao se negar a enviar aquilo que Davi havia pedido. Davi estava nas redondezas da propriedade de Nabal, com todo o seu exército, com todos os seus homens. Estava ali protegendo e, como recompensa, o proprietário deveria enviar alimento, mantimento. E diz as Escrituras que quando Davi enviou o mensageiro para pedir a Nabal, Nabal não apenas se recusou, como foi ignorante, foi ríspido. A maneira como Nabal se direcionou a Davi foi o suficiente para suscitar a ira de Davi, daquele homem que não pensou duas vezes antes de agir, antes de querer destruir, porque o mesmo se sentia com orgulho ferido. E diz as Escrituras que Davi ia apressadamente até a propriedade de Nabal para destruir tudo aquilo que ele possuía, para matar todos eles, toda a família. Mas Abigail agiu apressadamente para evitar que uma tragédia acontecesse. Vemos que ela foi uma mulher de visão espiritual. Ela pensou em todos os aspectos. Quando ela se dirigiu a Davi, ela lembrou que Davi, ele era um homem que ele não tinha nenhuma falta diante de Deus e que, por sinal, iria se tornar o rei de Israel, que ele deveria pensar duas vezes. E a palavra do Senhor diz que Davi ouviu as palavras daquela mulher, ele caiu em si, ele reconheceu que ele estava errado, que ele estava se deixando levar pelo sentimento de ira. Nós vemos que ela foi uma mulher de visão espiritual. A pessoa de visão espiritual, ela enxerga vários ângulos, ela enxerga vários lados, ela não foca apenas naquilo que é interesse próprio, porque Abigail muito bem poderia estar pensando só no aspecto dela, poderia muito bem estar pensando só no marido, mas diz as Escrituras que as suas expressões, aquilo que ela falou, demonstrou que Davi poderia colher graves consequências das suas atitudes. Nós vemos que ela foi uma mulher pacificadora. Ela viveu durante toda a sua vida ao lado de um homem perverso. Ela havia casado com um homem que não fora agradável à convivência durante todo aquele tempo. Ele era um homem de caráter difícil. Ele era um homem de temperamento difícil. Foi um homem que mantera abuso de poder sobre ela, quem sabe chantageando ela emocionalmente, quem sabe impondo pressão psicológica. E por sinal, a palavra do Senhor diz que ele era um homem beberrão. Veja aí a difícil convivência dela para com Nabal. Além de ser um homem ríspido e ignorante, ele era um homem alcoólatra, mas ela agiu com prudência e com sabedoria. Ela entendeu que a convivência difícil poderia trazer grandes lições de aprendizagem para ela. Ela aprendeu a extrair a aprendizagem da dor e do sofrimento. Ela tinha tudo para se tornar uma mulher amarga. Ela tinha tudo para se tornar uma mulher triste. Ela tinha tudo para conviver em um ambiente, em um lar hostil. Mas diz as Escrituras que a sua atitude de sabedoria, ao agir com paz dentro do seu lar, ela trouxe
a paz para a sua convivência familiar, para a sua convivência ao lado do seu esposo. E diz os estudos acerca de Abigail, que dentre todas as mulheres mais belas de todos os tempos, Abigail ela foi uma das 3 mulheres mais belas, mais admirável. Mas o que nos chama a atenção é que a sua admiração, aquilo que ela transmite de agradável, não era apenas relacionada à sua beleza externa, mas sobretudo à sua beleza interior, porque ela era tão bela no proceder, no falar, no agir, que causou a admiração do rei Davi, de maneira a tocar o coração daquele homem e impedir que ele viesse cometer uma tragédia que traria duras consequências para o seu futuro. Quem sabe você tem convivido com uma pessoa difícil? Quem sabe essa pessoa tem sido teu cônjuge? Quem sabe tem sido teu filho? Quem sabe tem sido teu chefe de trabalho? Alguém que tem estado ao teu lado, que você já lutou tantas vezes para se afastar, para sair desse relacionamento abusivo, mas que você entendeu que o Senhor quer que você aprenda algo, quer gerar em ti sabedoria, maturidade, porque muitas das vezes o Senhor nos permite estarmos ao lado de pessoas das quais nós não gostaríamos de estar, para nos ensinar a conviver, para nos ensinar a lidar com as pessoas, para nos ensinar a amar. Abigail, ela tinha tudo para odiar o seu esposo, mas ela aprendeu a amá-lo, apesar dos seus defeitos, apesar de toda a sua tolice. Ela aprendeu a conviver, ela aprendeu a amá-lo, apesar de tudo. Ela não aceitava as atitudes dele, ela não aceitava os comportamentos dele, mas ela aprendeu a lidar, ela aprendeu a aceitar, ela aprendeu a conviver. É isso que o Senhor ele nos ensina. Quando nos coloca ao lado de pessoas, quando nos coloca em lugares nos quais nós não gostaríamos de estar. Ele faz isso com um real objetivo, com um propósito, para que a gente venha extrair grandes lições de aprendizagem. Eu quero dizer que não é em vão que você está nesse relacionamento abusivo. Eu quero dizer que não é em vão que você está nessa situação na qual você não gostaria de estar. Nesse ambiente do qual você lutou tantas vezes para sair. Não é para aceitar a situação, não é para aceitar a condição, não é para aceitar aquilo que você tem vivido, é para se conformar. Mas eu quero dizer que algo bom o Senhor ele quer ensinar, algo bom ele quer que você aprenda, algo bom ele quer que você extraia a partir de tudo isso, que você aprenda a olhar para as circunstâncias de uma maneira diferente, que você venha ter visão espiritual para entender aquilo que o Senhor ele quer suscitar na tua vida, através dessa circunstância, porque muitas vezes você lutou para sair daí, Rabassude vai cantar a barraia. Você lutou tantas vezes para se afastar, para querer não estar aí, para não estar na convivência dessa pessoa, mas não adianta. Eu quero dizer que Deus ele quer te ensinar algo, ele quer que você aprenda a proceder com sabedoria, porque a sabedoria ela é adquirida em meio aos problemas, a sabedoria ela é adquirida em meio às provas. Foi isso que Abigail entendeu. Ela entendeu que mesmo lidando com um marido difícil, ela poderia se tornar uma pessoa melhor, ela poderia ser uma mulher admirável, ela poderia ser uma mulher sábia, uma mulher prudente, e a sua sabedoria fora gerada em meio à convivência difícil que ela tivera ao lado do seu esposo. Então não é em vão que o Senhor nos permite passar por situações essas das quais nós não gostaríamos de estar, situações essas das quais muitas vezes lutamos para sair, mas não adianta. Há problema que eu e você podemos evitar, mas outros problemas é preciso que a gente lute para suportar. Rabassude vai cantar a barraia. Abigail aprendeu, entendeu que ela não podia fugir do relacionamento dela, ela precisava ficar e aprender a suportar. Ela precisava ficar e ser curada. Ela precisava ficar e aprender a se tornar uma mulher sábia, uma mulher prudente e uma mulher pacificadora. Porque somente agindo dessa forma é que ela poderia manter a situação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então eu quero te dizer que o Senhor ele quer nos ensinar, que nós viemos aprender essas lições nas quais Ele quer nos ensinar. E a única maneira de nós aprendermos é passando por essas situações, é estando nesses lugares, é estando ao lado dessas pessoas difíceis, dos quais nós não gostaríamos de estar, nesses ambientes nos quais nós não gostaríamos de nos encontrar. Amém? Que venhamos aprender grandes lições de aprendizagem a partir do posicionamento de Abigail. Que venhamos sermos mulheres pacificadoras. Que venhamos apregoar a paz em meio à guerra, o amor em meio ao ódio, a verdade em meio à mentira, a alegria em meio à tristeza. Que venhamos sermos mulheres dos quais as pessoas que nos observam, elas possam verdadeiramente testificar
que somos mulheres segundo o coração de Deus. Eu e você somos mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Deixa abaixo desse vídeo o teu comentário, deixa aí o teu joinha. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe essa mensagem para que vidas venham ser edificadas e fortalecidas pelo poder da palavra. Amém? Tenham todos um bom dia e fiquem na paz do Senhor Jesus.